Muy buenos días, amados hermanos y amigos Bom dia, presentes allá en Puerto amados Rico. irmãos e amigos Hoy presentes 31 lá de em enero Porto del Rico, 2016. hoje, domingo 31 de todos janeiro de los 2016, ministros e a todos congregaciones os ministros e en diferentes congregações países. nos diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, con todos ustedes estejam com todos vocês, y nos abra las escrituras y el que nos entendimiento abra as escrituras para e o compreender entendimento para las compreendê-las. escrituras. En el nombre del Señor No nome Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos dice Apocalipsis No Apocalipse, capítulo 7 capítulo 7, de la siguiente manera, nos hablándonos versículos 1 ao 17, del ángel nos falando que viene con el sello del do Dios anjo vivo, que vem com o selo do para Deus llamar, vivo juntar y sellar para chamar, ajuntar e selar 144.000 os hebreos, 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, y dice así, nos diz da Apocalipsis, seguinte maneira: capítulo 7, verso 1 en adelante. Después de esto, vi E a depois cuatro destas ángeles coisas vi en pie 4 sobre anjos los 4 ángulos que estavam de la tierra, sobre os 4 cantos da terra, que detenían los 4 vientos retendo de la os tierra, 4 ventos da para que no terra, soplase viento alguno para que nenhum vento sobre la soprasse sobre e a sobre terra, o mar, nem ni sobre o sobre mar, ningún árbol. nem contra árvore alguma. Vi también a otro ángel que subía E vi de donde outro nasce o anjo sol, subir e tenía do el lado sello do del Dios sol vivo, nascente, e clamó a e gran voz tinha o a los selo do 4 Deus ángeles, vivo, a quienes e era señalado clamou el com poder de grande hacer voz daño aos 4 à terra anjos, e ao mar, a quem fora dado o dizendo, poder de danificar a não terra e o desdañe mar, la tierra ni el mar, dizendo: e a los Não árboles, danifiqueis a terra, hasta que nem o hayamos mar, nem as sellado en sus árvores, frentes até los que siervos de nuestro hajamos Dios. assinalado nas suas E testas oí el número os servos do nosso Deus. de los sellados, E ouviu o número 144.000 dos sellados assinalados, e eram de todas las 144 tribus de mil los hijos assinalados de Israel. de todas as De tribos la dos tribu filhos de de Judá, Israel. 12.000 sellados, Da tribo de de Judá la tribu de havia 12 Rubén, mil 12.000 assinados. sellados, Da tribo de de la tribu Ruben, de Gad, 12 mil 12.000 assinados. Da tribo de de la tribu de Gade, Aser, 12.000 12 mil sellados, assinalados. de la Da tribu tribu de de Naftali, Aser, 12 mil 12.000 assinalados. Da de la tribu de tribu de Naftali, Manassés, 12 mil 12.000 assinados. Da de tribo la de tribu de Manassés, Simeón, 12 mil 12.000 assinalados. Da de tribo la de tribu de Simeão, Leví, 12 mil 12.000 assinalados. sellados, Da tribo de Levi, de la 12 tribu de mil Issacar, assinalados. 12.000 sellados, Da tribo de Isacar, de la 12 tribu mil de Zabulón, assinalados. 12.000 sellados, Da tribo de de Zebulon, la 12 tribu de mil José, assinalados. Da tribo de 12.000 José, sellados, 12 mil de la assinalados. tribu de Benjamín, Da tribo de Benjamim, 12.000 sellados. 12 mil assinalados. Después de esto miré, Depois dessas coisas olhei, y aquí una gran e multitud, eis aqui uma la multidão, cual nadie podía contar, a qual ninguém de todas podia las contar, naciones, de tribus todas y as lenguas, nações e tribos e de povos todas e las línguas, naciones, tribus, pueblos y lenguas que que estaban estavam del trono diante do y trono la presencia del e Cordero, perante o Cordeiro, vestidos de ropas trajando blancas vestes y con brancas palmas e com en las palmas manos, nas suas mãos. y clamaban a gran E voz, clamavam diciendo, com grande voz, la dizendo: salvación pertenece Salvação ao a nosso nuestro Deus, Dios, que está sentado assentado no en el trono Cordero. e ao Cordeiro. Y todos los ángeles estaban en pie E alrededor todos del os trono, anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, y de los e dos seres 4 vivientes, animais. y se postraron E prostraram-se sobre sus rostros diante do trono, delante del sobre trono, seus rostos, y adoraron a Dios, e adoraram a Deus, diciendo, dizendo: amén. Amém. La bendición Louvor y la gloria e glória y la sabiduría e sabedoria y la acción de e gracias ação de graças y la honra e y el honra poder y la fortaleza e poder e sean a força nuestro Dios ao por los nosso siglos Deus para de todos los sempre. siglos. Amém. Amén. Entonces uno de los E ancianos, dos anciãos me falou, dizendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde Estes que estão han vestidos venido? de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Yo le dije, Senhor, Señor, tu tú lo sabes. Y él me E dijo, ele disse-me: estos son Estes los que han salido são os de que la gran vieram da tribulación grande tribulação y el lavado, e lavaram as suas roupas vestes y las han e as emblanquecido en la branquearam no sangre sangue do del Cordeiro. Cordero.
Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono, sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O anjo selando as tribos de Israel. É o nosso tema para o estudo bíblico desta manhã, domingo 31 de janeiro de 2016. Queiram assentar os aqui presentes e também os que estão em outras nações. Este anjo que vem chamando, ajuntando e selando 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, é o anjo do pacto, é o Espírito Santo, é Cristo na sua manifestação final, na manifestação do Filho do Homem, para chamar e ajuntar 144 mil escolhidos de Deus dentre o povo hebreu. Logo depois de ter chamado e ajuntado aos escolhidos da sua igreja entre os gentios. Ou seja, haverá um entrelace entre os dois povos. E a palavra, a mensagem de Deus, a mensagem do reino, será levada a Israel, será pregada aos judeus, e com essa mensagem serão chamados e ajuntados os 144 mil judeus ou hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, haverá um entrelace entre a igreja, onde estarão as duas oliveiras, primeiramente na etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e daí é que a mensagem sairá. Quando eles vejam o Senhor em sua vinda, vindo por sua igreja, eles se agarrarão do anjo do pacto, como Jacó se agarrou dele no capítulo 32, versículos 24 ao 32 do Gênesis. Quando Jacó se agarrou do anjo que lhe apareceu, ele disse: solte-me, porque já amanheceu e tenho de ir. E Jacó lhe disse: não te soltarei até que me abençoes. E ali lutou com o anjo que lhe perguntou: qual é o teu nome? Logo após tê-lo ferido no quadril. E Jacó lhe disse: Jacó. Quando este lhe perguntou por seu nome, o anjo lhe disse: não se dirá mais o seu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. O seu nome será Israel, que significa engañador, por Israel, que significa príncipe con Dios. Y entonces, luego de bendecirlo, el ángel se fue. Aí mudou o nome Jacó, que significa enganador, por Israel, que significa príncipe com Deus. E então, logo depois de abençoá-lo, o anjo saiu da sua presença. Encontramos em Gênesis capítulo
Porquanto Jacó recebeu tão grande bênção, encontramos em Gênesis, no capítulo 32, versículos 24 ao 32, que Jacó também quis conhecer o nome do anjo com quem lutou. E vamos ler isso para que tenham o quadro claro. Jacó, porém, ficou só. Verso 24, para que tenha o quadro claro. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então lhe disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus cara a cara, e minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e mancava da sua coxa. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy. El tendón. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Essa experiência que Jacó teve com o anjo de Deus, o mesmo anjo que aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, o qual apareceu a Jacó no capítulo 28 do Gênesis, na parte alta da escada que Jacó viu em sonho, pela qual os anjos subiam e desciam, e Deus estava na parte alta, o qual lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele disse: não te deixarei até que eu te abençoe. Vamos ler isso para termos o quadro claro. Capítulo 28 do Gênesis. Isso foi em Betel. Foi em Betel. Onde? Donde ele viu o ángel. Ele viu o anjo. Capítulo 28, verso 10 en adelante, dice: salió pues. No capítulo 28, do versículo 10 ao 22, disse: partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi a Harã.
E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então Jacó se levantou pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha colocado como seu travesseiro, a colocou por coluna e derramou azeite em cima dela. E Jacó chamou o nome daquele lugar Betel. Porém, o nome daquela cidade antes era Luz. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, e me guardar en este viaje. E Jacó fez um voto. E me diere pão para comer, e vestido para vestir. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho colocado por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente lhe darei o dízimo. Essa foi a experiência de Jacob Essa foi a experiência de Jacó quando esteve em Betel. Encontramos aí essa escada por onde os anjos de Deus subiam e desciam, e da qual Cristo fez referência em São João, capítulo 1. Versículo 51. Quando estava falando com Natanael, e disse-lhe:
na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa escalera, com esses ángeles subindo e bajando, essa escada com esses anjos subindo e descendo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, por onde sobem e descem os mensageiros das diferentes etapas da igreja, com o grupo de crentes em Cristo. Por isso é a casa de Deus. E a igreja é a casa de Deus sob o novo pacto, como São Paulo disse para Timóteo, no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Verso 15. No versículo 15. Para que se tardo, sepas como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del para se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a casa de Deus sob o novo pacto, o templo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é onde sobem desses mensageiros das diferentes eras. Até mesmo os apóstolos e todos os crentes sobem por essa escada de era em era. E na parte alta, que é a era de pedra angular, aí o Senhor estará na sua segunda vinda para manifestar a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E os anjos são Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, de Zacarias, no capítulo 4, versículos 11 ao 14, e do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14. Tudo isso corresponde à era mais alta, no topo da escada que Jacó viu em seu sonho. E aí estará a presença de Deus. Aí será onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude. E daí é que falará a Jacó, a Israel, neste tempo final, para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, este é o tempo do topo da escada que Jacó viu. Por isso, é que Deus falou a Jacó, em outra passagem, e lhe disse, eu sou o Deus de Betel. Porque Betel é casa de Deus. Ou seja, significa casa de Deus. Por isso, lá se refletiu o que será a igreja do Senhor Jesus Cristo como casa de Deus. E agora sabemos que estamos e sabemos que no tempo final, agora onde todas estas estamos no tempo final, onde todas estas experiências que Jacó teve se materializará na igreja do Senhor Jesus Cristo.
Vamos a ver como dice aquí. Vamos ver Mismo capítulo 28. como nos diz aqui Capítulo 28, nesse mesmo 13 dice, y soñó, y aquí que una capítulo escalera que 28, estaba versículos echada en tierra, 12 e 13. E sonhou, e eis que a escada tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios estava posta que na subían y terra, descendían por cujo ella, topo tocava descendían nos por ella. céus. E eis que os Y aquí anjos de Jehová Deus estaba en subiam lo e desciam alto por ela. de ella. Y le dijo, E eis que o Senhor yo soy estava em Jehová, cima dela e el Dios disse: de Abraham tu padre, y el Dios Eu de Isaac. sou o Senhor Deus Aquele que de estás Abraão, teu acostado, pai, te e la o daré a Deus ti de y a tu Isaque. descendencia. Esta terra em que estás deitado, darei a ti Luego, e à tua descendência. que tuvo la experiencia, Jacob dijo, Depois que Jacó teve essa experiência, tuvo miedo. El verso 17. no versículo 16, disse que 16 teve dice, medo. y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este Acordando, lugar, pois, y yo Jacó do no seu lo sabía. sonho, O sea que Jacob y Israel disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. del sueño va a darse cuenta que en medio de Ou la iglesia seja, del Señor quando Jesucristo, Jacó, Israel, despertar do sonho, se dará conta de que Deus esteve no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas saberá isso porque verá a Deus manifestado na vinda do Filho do Homem na etapa de pedra angular. Daí é que ele falará a Jacó, porque foi daí que ele falou no sonho que ele teve dessa escada, no capítulo 28 do Gênesis. E se dará conta de que Deus esteve na sua igreja. E é na era de pedra angular onde Jacó escutará a voz de Deus lhe falando e se identificando como Deus de Israel. E Jacó disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Porque se passou aproximadamente 2000 anos e não sabe que Deus, o Deus de Israel, está na igreja do Senhor Jesus Cristo. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Deus coloca os seus filhos, os conecta com o céu por intermédio de Cristo. É aí onde nascem os filhos e filhas de Deus por meio do novo nascimento, dado pelo Espírito Santo. Aí, na casa de Deus e porta do céu, é por onde os anjos de Deus passam e por onde entram para irem ao céu. A casa de Deus é a conexão com o céu, onde Deus está manifestado em Espírito Santo. No capítulo 3 da primeira carta de Coríntios, versos 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Aos Coríntios,
Versículos 16 e 17 diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Identifica o templo de Deus bajo el nuevo pacto como a igreja. São Paulo identificou o templo de Deus sob o novo pacto como Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também o vemos identificando-a no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículos 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Assim como Deus está edificando um templo, o templo espiritual que é a sua igreja, também está edificando a cada crente em Cristo como indivíduo, como templo humano, como templo espiritual, templo de Deus onde o Espírito de Deus mora. Em Hebreus, capítulo 3, no capítulo 3 da carta aos Hebreus, versículos 5 e 6, também temos outra grande identificação na Bíblia sobre o que a igreja do Senhor Jesus Cristo é para Deus. Dice, capítulo 13, verso 5 al 6 de Hebreus dice, e Moisés a la verdad foi fiel em toda a casa de Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, aí mostra que a casa de Deus, ou seja, aí mostrou que a casa de Deus, a família de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. São descendentes de Deus, por lo qual recebem. São os descendentes de Deus, pelo qual recebem o Espírito de Deus, que é o que estava prometido para Deus produzir um novo nascimento nos crentes. Como falou a Nicodemos, na verdade te digo que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreendeu. Ele creu que era nascer de novo, literalmente. E Cristo lhe disse, na verdade te digo que quem não nasce da água, ou seja, do Evangelho, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus para formar parte do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, em que o reino está na sua fase espiritual. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, diz: Mas a nossa cidade está nos céus. Todos os crentes em Cristo nascidos de novo formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e como a igreja do Senhor Jesus Cristo é celestial, tem a cidadania celestial, tem a cidadania do reino de Deus. São cidadãos do reino de Deus e, consequentemente, têm as promessas e as bênçãos do reino de Deus.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E agora, e esses são os anjos de Deus, seus mensageiros. Os anjos mensageiros de Deus, com o grupo de cada etapa da igreja, subindo ao céu por essa escada. Ou seja, que são os que recebem Cristo, que nascem de novo e que formam parte do grupo que sobe por essa escada, formam parte da escada. E no final da escada, no topo da escada, no cume da escada, foi aí quando Jacó olhou para cima, até o cume, e viu Deus aí. Aí é que verá a segunda vinda de Cristo. Aí é que verá a vinda do Messias com seus anjos, Moisés e Elias. Porque essa é a etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a Betel, a casa de Deus do novo pacto. É a casa de Deus do Novo Testamento, formada pelos crentes em Cristo. Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja, se manifestando de era em era no mensageiro de cada era. Mas quando se chega na era de pedra angular, se chega na era messiânica. E, portanto, é aí onde Israel verá o Messias príncipe, que lhe falará desde essa era de pedra angular. É aí a etapa para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, no meio dos que estarão nessa era de pedra angular. É aí onde se cumprirá a vinda da pedra não cortada por mãos, que ferirá os pés de ferro e de barro de lodo, da imagem que o rei Nabucodonosor viu, a qual representa o reino dos gentios, que passou de etapa em etapa. Passou da etapa do império ou do reino babilônico, encabeçado pelo rei Nabucodonosor, como a cabeça de ouro, passou ao peito e braços de prata, que representa o reino medo-persa. Na terceira ocasião, passou ao império da Grécia, representado no ventre e nas coxas de bronze, e do império grego com Alexandre o Grande, que foi o ventre e as coxas de bronze, passou ao império romano, na etapa das pernas de ferro. O reino, o império dos Césares, o império romano. E daí? Nós vemos que sob esse império romano, e foi o império romano que crucificou a Jesus Cristo lá em Jerusalém. E luego, más adelante pasó a los pies de hierro y de barro cocido, que es lo que queda del Imperio Romano, pies de hierro. E mais adiante, de hierro y barro también, passou aos pés de ferro de barro de lodo, que é o que restou do Império Romano. Os pés de ferro com seus dedos de ferro e de barro também. O ferro e o barro de lodo é o que resta do reino dos gentios, e por isso a segunda vinda de Cristo será
a que colocará fim ao reino dos gentios. A pedra não cortada por mãos é a vinda de Cristo à sua igreja no último dia, na era de ouro da igreja, na era de pedra angular, no topo ou no cume da escada que Jacó viu em seu sonho. Desde ahí es que Dios le hablará al pueblo hebreo también, bajo los ministerios de los dos olivos, Moisés y Elías, de Zacarías. E daí é que Deus capítulo 4, versos 11 também falará al 14, ao povo hebreu. Capítulo 11, verso 1 al 14. Sob os ministérios das duas oliveiras, Moisés e Elias, de Zacarias capítulo 14, versículos 11 e 14, e do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 14. Daí será a manifestação de Deus para o último dia. Estamos esperando. Quando Israel veja o Messias vindo, a igreja do Senhor Jesus Cristo dirá: este é o que nós estamos esperando. Porém, ele vem primeiro por sua igreja em sua segunda vinda, para lhe dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso ocorre na escada que Jacó viu, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não é outra coisa senão a casa de Deus e porta do céu. Depois, ele se revelará aos judeus desde essa era de pedra angular, como a pedra de ângulo, não cortada por mãos, que o profeta Daniel e o rei Nabucodonosor viram no capítulo 2, versículos 30 a 43. Portanto, nós já estando fora das 7 eras da igreja, nós estando na etapa de pedra angular, na era de ouro da igreja, na era do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada na escada que Jacó viu, sabemos que o reino dos gentios irá se destruindo gradualmente. O reino dos gentios está decaindo muito em todas as nações. Algo está se passando no programa de Deus. Algo grande que o rei Nabucodonosor viu. E também o profeta Daniel. Nabucodonosor viu o princípio e o fim do reino dos gentios. Daniel também viu e interpretou o sonho ao rei Nabucodonosor. Daniel também teve visões, como no capítulo 7 do seu livro, onde também viu esses impérios que formam a imagem da estátua que o rei Nabucodonosor viu, que não será jamais destruído. E explicou que no tempo desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Este será o reino do Messias, o reino que permanecerá para sempre. E esse reino terá como capital Jerusalém. E como trono, o trono de Davi. E como reino, o reino de Davi. E como rei, o filho de Davi. Capítulo 7. Vejamos, aqui no capítulo 7 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, encontramos
capítulo 7 de Daniel. Verso 9 en adelante dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el nos versículos 9 ao 14, que diz: eu continuei olhando até que foram postos alguns tronos e se assentou um ancião de dias. E a sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da cabeça era como a lã pura. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas voltas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Estas são as etapas do reino dos gentios que chegam ao seu fim nos pés de ferro e de barro de lodo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Essa é a vinda do Filho do Homem de São Mateus, capítulo 24, versículo 27. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo que ven. Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E recordem que Filho do Homem sempre se refere a profeta, onde Deus sempre se manifesta num profeta. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ou seja, neste tempo final, quando o reino dos gentios termine nos pés de ferro e de barro de lodo, quando for destruído, começará o reino de Deus. O glorioso reino milenar começará. E o trono estará em Jerusalém. E o seu reino será o reino de Davi. E o seu rei será o filho de Davi. Portanto, essa é a bênção que virá para os judeus neste tempo final, para o qual terão de ver e de ouvir ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifestado no cume da montanha, no topo da casa de Deus, na parte alta da escada, que é a era de pedra angular do último dia, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude
e operará os ministérios de Moisés e de Elias neste tempo final, para chamar e ajuntar os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Isso é o que Deus fará por meio do seu Espírito, o Espírito Santo neste tempo final. E aí será onde Israel verá a vinda do Messias, a vinda do Senhor, para abençoar a Israel e para dar fé aos crentes em Cristo, fé para serem transformados, levados com Cristo ao jantar ou ceia das bodas do Cordeiro. E isso tudo será feito pelo anjo que estará selando as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. E isso faz o anjo do pacto que apareceu a Moisés e que por meio de Moisés ordenou ao povo hebreu tudo para a sua liberação. Ele usou a Moisés, se manifestou em Moisés, se velou em Moisés e libertou o povo hebreu da escravidão. Quando Moisés se encontrou com o anjo do pacto, Moisés quis saber capítulo 3 do Éxodo, algo mais relacionado a Deus e ao seu nome. No capítulo 3 do Êxodo, verso 13 en adelante dice, dijo Moisés a Dios, nos versículos he aquí que llego yo a los hijos de Israel, 13 ao 15, onde y diz: les digo, então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E no capítulo 6 também nos habla. E no capítulo 6, le habla Dios a Moisés e le dice, Deus falou a Moisés também, e lhe disse, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E em Êxodo capítulo 23, do versículo 20 ao 25 diz, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouça sua voz, não o provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz
e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante de seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Essas são bênçãos para Israel quando faz como Deus lhe diz. E segue ao anjo do pacto, que é Deus, no seu corpo angelical, se manifestando como coluna de fogo em diferentes ocasiões, e em outras, lhe aparecendo como um homem de outra dimensão, um anjo de outra dimensão. Disso nós temos o exemplo no caso de Josué. E vejam vocês como o anjo do pacto lhe apareceu. No capítulo 5 de Josué, versículos 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E Josué chegou-se a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não. Mas agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: o que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do Senhor, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué fez. Aqui, o anjo do pacto lhe aparece como príncipe do exército. Aqui o anjo do pacto lhe apareceu como príncipe do exército do Senhor dos exércitos. Como príncipe do exército de Jeová, lhe apareceu o anjo do pacto, el cual também lhe havia aparecido como príncipe do exército do Senhor dos exércitos, o qual também tinha aparecido de costas a Moisés em outra ocasião. E Moisés viu as costas como as costas de um varão, as costas de um homem. Quando Deus, no anjo do pacto, passou. Recordem que o anjo do pacto é o corpo angelical de Deus. É a imagem do Deus vivente. É a teofania de Deus. Como todo ser humano também tem a sua teofania, ou seja, o seu corpo espiritual. O espírito da pessoa é um corpo, mas de outra dimensão. Assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é um corpo angelical de outra dimensão, que pode aparecer na forma de luz ou pode aparecer na forma de um anjo, de um homem de outra dimensão. Esse é nada menos que o anjo do pacto, o príncipe dos exércitos celestiais.
por meio do qual Deus criou todas as coisas. É o Verbo que estava com Deus e era Deus. E é o Verbo que se fez carne na pessoa de Jesus na sua primeira vinda. Jesus é o portador do anjo do pacto encarnado, o Verbo feito carne, que criou para si um corpo no ventre de Maria. Quando o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, criou a célula de vida que se multiplicou, célula sobre célula. E assim foi formado o corpo de Jesus, o qual nasceu através da Virgem Maria. Ele é o herdeiro do trono, herdeiro do reino de Davi e herdeiro de todo o território de Israel. Nada menos que o Messias príncipe em sua primeira venida. É nada menos que o Messias príncipe na sua primeira vinda e na sua segunda vinda estabelecerá o reino. Nós o encontraremos no cume da escada, na era de pedra angular no último dia. Aí será a manifestação plena do anjo do pacto, do anjo que chamará, ajuntará e selará os 144 mil hebreus. Mas antes completará a sua igreja neste tempo final, no meio da qual ele se manifestará. Ele se manifestará em sua vinda como o leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores. Em sua obra de reclamação, virá com a chave de Davi para estabelecer o reino de Deus na terra entre os judeus. O território dos judeus será o Distrito Federal do reino do Messias. Jerusalém será a capital não só de Israel, mas do mundo inteiro. E todo Israel, todo o território de Israel será o Distrito Federal do Reino Mundial do Messias. Aí estará a grande bênção para os judeus. Aí será quando os judeus receberão a paz imperecível, a paz que o Messias trará, conforme Isaías capítulo 9. Para que a paz venha, o príncipe da paz tem de vir, o qual é o Messias príncipe aos judeus. E fora disso, Israel não terá paz permanente. Portanto, a única esperança que Israel tem é a vinda do Messias. Não há outra esperança para Israel, para o qual, primeiro, proclamando a paz imperecedera, preparando o povo para a venida do Messias, verá a Elias vindo e proclamando a paz imperecível, preparando o povo para a vinda do Messias. E nós conheceremos Elias, porque virá falando da paz permanente para Israel, e também virá o ministério de Moisés. De tal modo que haverá um profeta como Elias e um profeta como Moisés. Em sua venida. Todo esse é o mistério para o tempo final. E depois veremos o Messias em sua vinda. Todo esse mistério é para o tempo final, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu. Porque ambos os povos estão esperando a vinda do Messias. Estão esperando a vinda de Moisés e estão esperando a vinda de Elias. Portanto, estamos no tempo final. Los creyentes en Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, la era mesiânica começou. Para os crentes em Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, faz tempo que começou a era messiânica. Ao final das 7 eras é que começa a era messiânica para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Essa era messiânica quando
lo vean, y la era mesiánica. Para os judeus, essa era messiânica começará quando eles o vejam. E o verão na era messiânica no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Habrá 3 años y medio de ministerio del Espíritu Santo por medio de los. E para os judeus haverá 3 anos e meio de ministério do Espírito Santo, operando os ministérios das duas oliveiras, ou os ministérios de Moisés e de Elias. E haverá intervenção divina dos arcanjos Miguel e Gabriel com os seus exércitos a favor do povo hebreu. Aí estará a defesa para os judeus. Aí estará a bênção para os judeus e também para os crentes em Cristo. Israel está esperando a vinda do anjo do pacto. A vinda do anjo do pacto será nada menos que a vinda do anjo de Deus. Ou seja, a vinda do Espírito Santo, que é a imagem do Deus vivente, manifestada no último dia, na era de pedra angular. E daí passará aos judeus, para o qual o Espírito Santo estará operando os ministérios de Moisés e de Elias. Recordem que o Espírito Santo é quem opera os ministérios. E mostrou isso para falar a Israel. E sempre o Espírito Santo operou os ministérios correspondentes a cada profeta. De como obra Deus por meio do Espírito através de los profetas. Vamos a leer capítulo 7, verso 11. Vamos ler isso. Donde dice, pero no quisieron escuchar. E diz: antes de volver la espalda, eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde. Ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Era que Deus falava ao povo através do seu Espírito. Deus, por meio do seu Espírito, através dos profetas, era quem falava, ou seja, Deus por meio da sua teofania, Deus por meio da sua imagem, que é o corpo angelical, falava ao povo através dos profetas. Quem não queria escutar o que cada profeta de Deus falava ao povo, não queria escutar o que o Espírito Santo estava falando da parte de Deus. Mas a bênção é para quem escuta a voz de Deus, por meio do anjo de Deus, do anjo do pacto. Esse é o anjo que neste tempo final virá selando as 12 tribos de Israel, virá selando 144.000 com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Ele virá selando com o Espírito Santo aos 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Essa é a bênção que assinalou para o povo hebreu para este tempo final. E depois será estabelecido, introduzido o reino de Deus, o reino de Davi, e mais adiante será estabelecido o reino de Deus na terra.
que será a restauração do reino de Davi e do trono de Davi. Porque foi feita a promessa a Davi de que não faltaria um que se assentasse no trono de Davi. Portanto, o Messias príncipe, como filho de Davi, é o rei de Israel. É o rei prometido para sentar-se no trono de Davi no último dia, na parte do cume da escada que Jacó viu. No capítulo 28 do Gênesis. Assim, Israel, os judeus, verão a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, vindo à sua igreja, e dirão: este é quem nós estamos esperando. A pergunta será: por que lá? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus e a porta do céu. E com a morte de Cristo, a semana de número 70, que é a semana messiânica, se deteve para os judeus. E os gentios entraram. O cristianismo entrou. E ao se completar o grupo dos filhos e filhas de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, em seguida virá a transformação de todos esses crentes em Cristo que estarão vivos. E os que morreram serão ressuscitados em corpos glorificados. E todos serão jovens. Serão pessoas com vida eterna física em corpos glorificados. Israel abrirá os olhos neste tempo. Seus olhos serão abertos. Israel será restaurado. O reino de Deus será restaurado a Israel. O reino de Davi restaurado. E Davi, o reino prometido, o Messias príncipe, se assentará no trono no último dia para governar, reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Será o tempo de glória para Israel. O tempo em que Israel terá a bênção de ter o maior governante mundial de toda a história, ao Messias príncipe, ao filho de Davi, o qual foi representado em Salomão e também em Davi. Portanto, Israel será a capital do mundo. Jerusalém terá a Casa Branca, como hoje em dia falam do lugar onde fica o presidente. Em quase todos os países, lhe chamam a Casa Branca. Em outros, lhe põem outro nome, mas, na maioria, em muitos deles, lhe chamam de a Casa Branca, como na América do Norte e em outros países. Cada país coloca o nome que quer. Esperamos ver algum dia como se chamará o lugar onde o rei estará. O palácio do rei, do reino milenar, do reino do Messias. A sua capital já sabemos que será Jerusalém. E o Distrito Federal, sabemos que será todo o território de Israel, que tem agora e o que terá mais adiante, porque será estendido conforme ao mapa que Deus deu, e o território será maior do que o que tem atualmente. Muitas nações
serão unidas a esse reino. Outras nações desaparecerão. Portanto, Israel, o reino do Messias, será a nação mais rica do planeta Terra. Com o privilégio de ter a capital do reino e também o Distrito Federal do Reino. O que é mais importante como território? A capital, porque aí é que está a Casa Branca, a casa presidencial ou a casa do rei. E daí o rei governará. Aí estará o palácio, aí estará o trono, e todos os países, todas as nações trarão a sua glória e honra, os seus tributos a Jerusalém. Quanto será? 10 ou 20%? Deixemos que chegue, porque pagarão os dízimos, as suas ofertas e seus impostos também. E quem não o fizer, diz que não choverá sobre o seu país, sobre a sua nação. Isso está no capítulo 14 de Zacarias. Assim, a era messiânica virá para Israel muito em breve. Quando Israel veja e receba ao Messias, aí começará a era messiânica. Aí começará os 3 anos e meio, que será de bênção para Israel, mas para o mundo inteiro será de juízo divino sobre a raça humana. Será o dia da vingança do nosso Deus. E será o tempo do aperto para Jacó. Pois tratarão de destruir a Jacó, mas Deus estará com Israel. Porém, o importante é sabermos que o anjo do Apocalipse 7 é o Espírito Santo manifestado no último dia, para selar os 144 mil hebreus, selá-los com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E a mensagem do anjo do pacto, o anjo que virá selando, a estenderá a todas as nações. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês, amigos e irmãos presentes, e os que estão em outras nações. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, que ele batize com o Espírito Santo Fogo e produza um novo nascimento em você, para o qual pode passar até aqui na frente, e aí onde você se encontre, na igreja ou auditório, onde você se encontre, pode passar aí na frente, para que fique incluído na oração que estaremos fazendo. Vocês lá em Porto Rico, vocês lá na Venezuela, vocês lá no Peru, vocês lá no Equador, vocês lá na Argentina, vocês lá no Uruguai, vocês lá no Paraguai, vocês na Bolívia, vocês lá no México, vocês lá na Nicarágua, vocês lá em Honduras, vocês lá em El Salvador, vocês lá no Panamá, vocês lá na Guatemala, vocês lá na América do Norte, vocês lá em Costa Rica e nas demais nações, podem continuar vindo aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino e em breve complete a sua igreja e retorne aos judeus. Vamos com nossos rostros inclinados.
Vamos todos ficar em pé, com os nossos rostos inclinados, para fazermos a oração por todos que estão chegando aos pés de Cristo, nosso Salvador. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba no seu reino. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora todos repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho. A Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Senhor, eu creio de todo o coração no Teu nome, como o único nome no qual nós podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo. Quero entrar no Teu reino. Quero viver eternamente contigo no Teu reino. Faça uma realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião me perguntarão: quando podem me batizar? E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Aqui, desde Jerusalém. Saudações desde aqui de Jerusalém para todos. Que Deus abençoe a todos grandemente, que em breve se complete a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa retornar aos judeus, que tanto o necessitam, para receber a bênção assinalada e o chamado aos 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que são as primícias do povo hebreu, que são os escolhidos dentre o povo hebreu, para uma bênção muito especial que Deus tem para eles. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.